Bom, já vou começar com o tema desse vídeo porque eu tenho bastante coisa pra falar e não vou me enrolar, então já vamos mandar o assunto. Parkour é esporte? De uma forma bem objetiva, sim. Pronto, acabou o vídeo, pode ir embora. Não, mentira, fica. Se você é uma das pessoas que acredita em verdades absolutas, que o mundo é preto no branco, talvez esse vídeo não seja pra você. Mas eu recomendo muito que você fique. Se você, de fato, é uma dessas pessoas muito céticas e objetivas sobre assuntos que envolvem pessoas, sobre você mesmo, sociedade de forma geral, eu acredito que você é uma pessoa que provavelmente já se frustrou na vida ou que ainda vai passar por muitas frustrações. Eu tenho uma novidade pra você: o mundo não é preto no branco, sim ou não, certo ou errado. Para que você não se frustre mais com tanta frequência, esse vídeo talvez pode trazer algumas reflexões pra você, quem sabe uma nova forma de enxergar o mundo. Fica a teu critério, tá? Mas que seja muito óbvio para pessoas que não são envolvidas com o parkour ou então que começaram a treinar há 2, 3 anos atrás, menos que isso. Quem participou de uma formação de comunidade, uma formação de instituições, ajudou a construir o parkour como nós conhecemos hoje, tem algumas questões que são importantes pontuar. Digamos que o parkour foi construído de uma forma orgânica, provavelmente você não vai concordar com todo mundo que participa dessa comunidade. E é normal, um grupo de pessoas vai ter opiniões diferentes, opiniões que você se identifica mais ou se identifica menos, mesmo você fazendo parte de um grupo. Antes de definir parkour, eu acho importante aqui definir o que é esporte. Complicado porque no Brasil existe muita confusão entre dois termos, esporte e desporto. Sendo que, de uma forma bem geral e bem simplificada, esporte seria algo regulamentado e reconhecido por federações e confederações. Desporto seria todas as práticas relacionadas ao esporte que não são praticadas de uma forma regulamentada, oficial. Esporte seria alto rendimento, desporto seria algo relacionado ao lazer. Historicamente isso tem pano pra manga, mas eu não vou me focar nisso. Tá, pegando aqui o meu dicionário crítico da educação física, que não tem esporte, mas tem o termo esportivização. No termo esportivização, se reconhece o esporte como uma prática corporal motora que atende 3 pontos. Primeiro ponto, é uma prática motora corporal orientada para comparar o desempenho de indivíduos ou grupos. Em outras palavras, competição. Segundo ponto, essa prática motora corporal é regida por um conjunto de regras para que todo mundo parta do mesmo ponto e não tenha diferenças, seja uma competição justa. E o terceiro ponto é que essas regras são institucionalizadas a partir de organizações a fim de divulgar de uma forma mais ampla e democratizada as condições dessa prática motora corporal, com o objetivo que tenha o desenvolvimento da modalidade em âmbito global e que seja da mesma forma aqui no Brasil como é na China. É uma forma de unificar a prática. Vocês entendem? Tá, eu vou trazer alguns acontecimentos históricos sobre o parkour numa espécie de linha do tempo para ver se vocês entendem o raciocínio, beleza? Década de 80, França. Especificamente os distritos Lices, Sarcelles e Évry. Tinha uma galerinha que morava ali naquela região. Vamos identificar alguns personagens. Tinha a família Belli, que era o David Belli e os primos, e alguns amigos, incluindo o Sebastian Foucan. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, Foucan. Nunca fui atrás de como pronunciava o nome da galera. Essa galera é muito orientada pelo pai do David Belli, o Raymond Belli, que era um bombeiro francês na época. Começou a treinar uma modalidade que na época eles chamavam de parkour, que em francês significa percurso. Essa modalidade foi muito inspirada pelo método de treinamento militar francês, dos bombeiros franceses, que era o parkour do combattant, percurso do combatente, e que visava basicamente você ser forte o suficiente para poder se salvar numa situação de risco e salvar outras pessoas. Aqui a gente já tem um princípio altruísta, onde o parkour começou a se formar. E além do parkour do combattant, tinham bastante influência de métodos ginásticos, principalmente o método natural de ginástica em relação à movimentação. E o princípio básico desse método natural era resgatar algumas habilidades e capacidades físicas do ser humano para deixar o corpo mais forte, como saltar, correr, escalar e etc. Basicamente, juntando esses dois métodos de treinamento, eles começavam a treinar essa modalidade que eles chamavam de parkour, buscando explorar o espaço que eles tinham. Então, nesse momento em que começou a surgir o parkour, não tinha um espaço direcionado, criado especificamente para o parkour. Desde então, o parkour foi se desenvolvendo,
crescendo, mais ou menos na década de 90, resolveram colocar um nome próprio para a modalidade que eles treinavam. De Belly, com outro cara que eu esqueci o nome, resolveram chamar parkour de parkour como a gente conhece hoje em dia. Nos anos seguintes, essa modalidade começou a ser divulgada. Eles queriam que todo mundo conhecesse a modalidade que eles criaram. Eles fizeram um filme, o primeiro filme sobre parkour é o Yamakasi, que foi produzido em 2001. E a partir desse primeiro filme vieram outros. Rush Hour. Em 2003 tivemos Jump London. Eu acho legal aqui colocar um adendo. Esse documentário é a primeira vez que aparece o termo free running. Em tradução livre para o português, é corrida livre. Basicamente, free running era um termo mais vendível do parkour. Sebastian Falcon ainda diz em uma das entrevistas que era como se eles estivessem jogando nomes do alto de um penhasco e os nomes iam descendo e formando bolas de neve, e que na realidade nem eles sabiam da gravidade e das consequências do que eles estavam falando. Mas acho válido ressaltar que tem gente que acredita nessa diferenciação até hoje. Nesse vídeo eu tô colocando que as duas modalidades, três, né, que tem arte do deslocamento também, fazem parte da mesma manifestação cultural. Se você tem uma opinião diferente da minha, coloca aqui nos comentários, não tem problema. Em 2004 teve o B13, 13º Distrito, basicamente ficou famoso pelas cenas de ação e também pelo fato de ser estrelado pelo David Belly, que não precisou de dublês nas cenas de ação. Foram principalmente o Jump London e o 13º Distrito que divulgaram o parkour, transformaram essa modalidade de uma forma mundial. Depois dessa explosão do parkour, começaram a se institucionalizar organizações de parkour. Uma das primeiras dessas instituições foi a Parkour Generations, que foi inclusive fundada pelos fundadores, pelos primeiros praticantes de parkour, e já nesse sentido começou a se profissionalizar o parkour de alguma forma. A Pekkajin foi a primeira instituição que começou a se preocupar com o ensino da técnica do parkour, e por isso ela criou o ADAPT, que existe até hoje, que você faz o curso e você está apto ou não a dar aulas de parkour. Tem 3 níveis. Quem é da educação física é semelhante ao que faz com o CrossFit. Em 2006 a gente já tinha a divulgação do parkour mais normatizada. Isso inclusive que o parkour aparece num clipe da Madonna, que é o Jump. E também nesse mesmo ano, em 2006, o Fukan apareceu no 007 Cassino Royale, que foi uma produção hollywoodiana. Beleza, a gente tinha uma divulgação em massa do parkour, pouca gente sabia exatamente o que era e houve a demanda de uma institucionalização da prática. Só a Pekkajin não era uma instituição representativa suficiente para a modalidade de forma mundial. Fundaram a World Free Running and Parkour Federation, que é a WFPF, e que também depois de um tempo começou a profissionalizar pessoas que queriam dar aula de parkour. E coincidentemente ou não, em 2007 houve a primeira competição associada ao parkour. E entra as discussões, os praticantes de parkour na época gostavam de chamar de uma competição de free running, foi o Red Bull Art of Motion, e acontece até hoje, é reconhecida atualmente como a maior competição de parkour, running, arte do deslocamento do mundo até hoje. Se buscava muito que usasse o nome free running e não parkour para falar das competições. O parkour sempre fez parte de um imaginário intocável e não poderia ser comercializado de uma forma que isso perderia os valores que poderia acrescentar para a sociedade. Esses valores seriam ser forte para ser útil, ser e durar, altruísmo, cooperatividade, entre outros. Depois da primeira edição do Red Bull Art of Motion em 2007, houve como se fosse um empurrãozinho para que outras competições acontecessem. O Red Bull Art of Motion continua acontecendo uma vez por ano e também deu oportunidade para que outras competições acontecessem. Então, em 2009 teve o World Free Run Championship. Em 2010 e 2011 a PUM organizou uma competição de parkour. Em 2011 a MTV também organizou um challenge, um desafio. Acho válido ressaltar que o Red Bull Art of Motion acontecia uma vez por ano e eles mudavam de cidade. Em 2011 eles escolheram o Brasil para sediar esse evento e rolou lá em São Paulo. A Red Bull acabou divulgando esse evento como uma competição de parkour, o que revoltou muitos praticantes, que inclusive gerou uma invasão da estrutura do evento de pessoas que não estavam competindo, uma forma de protesto. Daí surgiu também um movimento virtual para Parkour Against Competition. Enfim, só em 2013 que começaram a fazer competições de parkour realizado de uma forma mais aceita pela comunidade do parkour. Em 2013, a Sport Parkour League
começou a organizar o NAPC e é uma competição muito respeitada pela comunidade que acontece até hoje, lá na América do Norte, acontece no Canadá, em Vancouver. E em 2015, ao mesmo tempo, teve o Desafio Urbano, que aconteceu em São Paulo. Foi uma das maiores competições. Teve o apoio da ESCOM, com a Rede Globo. Foi coisa grande. Também teve resistência da comunidade em relação a isso. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre esse tema, foi publicado na revista da Alesd, falando dessas questões de resistência. Acho válido ressaltar que no Desafio Urbano tinha uma premiação em dinheiro e, se não me engano, os atletas ficaram acordados de dividir, ressaltando nessa questão de cooperação, de altruísmo, de comunidade fortalecida, mesmo em fins competitivos. Em 2016 e 2017 também teve o Jump Off, que aconteceu em Las Vegas. Foi uma competição mais voltada a movimentos acrobáticos. E lá, pela primeira vez em 2017, teve a categoria feminina. Assim como no Red Bull Art of Motion, em 2017 também teve a primeira edição da categoria feminina. 10 anos depois da primeira edição de uma competição de parkour, que se considerou abrir uma categoria feminina. Eu lembro até que em 2011, quando teve a competição aqui do Brasil, só tinha uma menina competindo, que era a Lucy Holmberg, eu acho que é assim o sobrenome dela. Pensando em instituições que regulamentam a prática, houveram várias tentativas de construção de federações, confederações relacionadas ao parkour. A primeira delas foi a PAWA, que foi criada pelo David Belli, que é um dos fundadores da prática. Teve também a FIADD, teve também a WFF, International Parkour Federation, e também a Parkour UK. A Parkour UK foi uma das federações melhor recebidas pela comunidade, porque foi em resposta a uma outra federação internacional que se apropriou do parkour recentemente. Teve também a Parkour New Zealand, que também, meio que nesse gancho da Parkour UK, também foi fundada na mesma época. Até hoje não se tem uma federação do parkour que realmente seja reconhecida mundialmente e que não gere polêmica de alguma forma, porque ao mesmo tempo que houve essa tentativa de institucionalizar a prática do parkour, houve muita resistência em relação a isso. Muitos praticantes de parkour não consideram necessário que o parkour seja institucionalizado. A Parkour UK foi muito bem recebida, inclusive é até por isso que num vídeo da Ponto B, o Ale fala que o parkour é esporte só na Inglaterra. Que é esporte? Só na Inglaterra, mas é esporte. Até porque lá, o esporte ele pode ser compreendido como todas as formas de atividade física que, através de uma participação organizada ou não, tem por objetivo expressão ou melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis. Aqui no Brasil a gente tem vários termos, então é prática corporal, é atividade física, é exercício físico, enfim. Esporte em si não tem esse termo mais abrangente, só é esporte se depender de 3 características: competições, regulamentação e institucionalização. E todas essas tentativas de institucionalização do parkour não tiveram tanto sucesso. Em 2012 teve um vídeo que ficou muito famoso da Storm Free Run, chamado Forgotten Athletes. Na época estavam acontecendo os Jogos Olímpicos em Londres, um manifesto do tipo: sou diferente das outras modalidades de rendimento, olhem para o parkour também, nem todos os atletas precisam de medalhas, nem todos os atletas precisam de reconhecimento, e por aí vai. Tô editando o vídeo e eu vi que ficou algumas informações faltando. Algumas instituições e federações foram criadas justamente para acelerar o processo de esportivização do parkour. Então a ideia era trazer uma representatividade legal para uma possível aproximação do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Isso de fato nunca aconteceu de uma forma positiva pelas representações vindas da comunidade do parkour. Como vocês podem ver, sempre teve uma iniciativa a favor da esportivização e sempre houve resistência. Esses constantes conflitos da comunidade do parkour dificultou muito para o processo de regulamentação e institucionalização. A gente pode ver que ainda existem esses conflitos, porque apesar até de eu estar fazendo esse vídeo, vai ter muitas pessoas que vão falar: mas eu acredito que o parkour não é um esporte hoje em dia. E acho muito curioso isso. Parece assim que se eu não concordo com alguma coisa, aquilo simplesmente não existe. E, infelizmente isso não acontece, galera. Se você não concorda com alguma coisa, você não faz algo para mudar aquilo vai continuar existindo.
E não é eu falando, eu não acredito em competições de parkour que as competições vão sumir, ou eu não acredito que o parkour é um esporte, que o parkour vai deixar de ser um esporte. Vai continuar sendo. Talvez não da forma que você gostaria, mas vai continuar sendo. Para eu terminar o vídeo aqui. Acredito que nenhuma dessas aproximações surtiu efeito em relação ao COI, enfim, algum tipo de representação internacional, porque a comunidade e as instituições não estavam estruturadas de uma maneira sólida. Então ainda havia os embates, acontecem até hoje, e por conta disso, a FIG, acredito que viu essa brecha e resolveu, assim, se apropriar do parkour para transformar isso numa modalidade olímpica. Além do parkour, veio o BMX e o skate junto, e eles fizeram em 2017 a FISE, que foi um evento pré-olímpico, né, organizado pela FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica. Então foi tipo uma versão beta ali de como que poderia funcionar algum tipo de Jogos Olímpicos com essas modalidades que eles querem se apropriar de alguma forma. São instituições realmente muito grandes e muito antigas, e acredito que sim, a FIG viu uma oportunidade de sobrevivência, enfim. E essa questão de trazer o parkour como se fosse um produto vendível traz muitas contradições para a comunidade do parkour. Isso gera conflito e debate e polêmica. Dito assim, existem muitas pessoas que são contra essa apropriação da FIG em relação ao parkour, e existem pessoas, dito que são minoria, que são a favor dessa apropriação da FIG, mas eu vejo que de ambos os lados não tem um discurso de fato muito sólido em relação a isso. Não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Porque aqui eu vou trazer alguns questionamentos que acho válido a gente colocar quando esse assunto está em pauta. O primeiro questionamento vai para a galera que é contra a FIG se apropriar do parkour como esporte. Se dá principalmente pela preocupação se isso vai alterar de alguma forma a maneira com que a gente normalmente treina na rua. A maioria dos praticantes de parkour hoje no Brasil treina fora das academias, treina na rua, treina sozinho, treina por conta, e é uma maneira de manifestação do corpo, de explorar o espaço e etc. E é de uma forma assim muito livre, diferente de vários outros esportes que dependem, por exemplo, de uma quadra, de um espaço físico mais específico. O parkour nunca dependeu disso. Se a sua preocupação é essa, eu venho aqui dizer que eu acredito que essa apropriação da FIG, essa regulamentação da FIG em relação às competições relacionadas ao parkour que ela vem fazendo hoje, não vai alterar muita coisa, senão não vai alterar nada da forma que a gente pode continuar treinando parkour na rua. Não vai vir nenhum guarda da FIG falar que a gente está treinando de forma errada, que não é daquela maneira que se treina parkour. Porém, isso é a curto prazo. Eu acredito que a longo prazo é possível sim que se altere a forma que a gente treina parkour na rua, mas não porque de fato vem essa pessoa materializada, a FIG, vem falar que a gente está treinando errado, mas por falta de opções de representação. Por exemplo, num futuro, daqui 10 anos, se só existir a representação de competições da FIG, provavelmente a gente não vai treinar da mesma forma que a gente treina hoje. Então a gente vai estar muito mais próximo do modelo de parkour que é apresentado pela competição da FIG do que de outra forma. E por isso que eu acho muito válido que a gente fortaleça outros tipos de representações, sendo elas competitivas ou não, mas que mostre o parkour de uma outra forma. Atualmente a FIG, ela demonstra duas modalidades de parkour, de competição de parkour. Um visa a velocidade e a eficiência num trajeto em linha reta, e a do freestyle é com movimentos acrobáticos, enfim, o praticante tem mais criatividade para poder explorar o espaço. Nessas duas modalidades, eu acredito que existem muito mais para se explorar. Se vocês quiserem, procurem como que é feito o NAPC, que foi base para inspirar muitas outras competições, inclusive no Brasil, principalmente na modalidade de skill. Eu acredito que esse é um modelo de não só de campeonato, mas de tipo de treino, num formato de desafios. Não pode pisar no chão aqui, enfim, não só numa linha reta, tem mudanças de direção e etc. Acredito que pode ser explorado muito mais isso e tem que ser valorizado isso, senão provavelmente num futuro, daqui a alguns anos, a gente vai sim ter mudado a nossa forma de treinar, mas não de uma forma incisiva e tão autoritária como muitas pessoas pensam. Mas é válido fazer esse questionamento sim. Acredito que o segundo ponto a ser levantado aqui é em relação a tratar o parkour como produto. O parkour sempre foi tratado como produto.
A partir do momento que ele chegou no Brasil, a partir da internet ou de filme, ele já estava sendo tratado como produto, só que não vimos de uma forma tão explícita. A gente consome a todo momento, não necessariamente fazendo o consumo com uma troca de dinheiro, mas a gente está consumindo informação, a gente está consumindo tudo a todo momento. A gente vive numa sociedade de consumo. E você tem o poder de escolha, o que você escolhe consumir, se você quer um sanduíche do McDonald's ou do Burger King, ou se você escolhe ser vegano e não comer nenhum dos dois. Mas o fato é que, vendo dessa forma, tendo troca de dinheiro ou não, o parkour já é um objeto de consumo. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, para entender um pouquinho dessa mentalidade da galera do parkour, eu acredito que tem muita gente que ainda pensa da mesma forma, e é um artigo muito legal, que é da Tati, que é praticante de parkour lá do Rio de Janeiro, e eu vou deixar o link aqui na descrição, que é sobre a resistência ao consumo do parkour. Por que o parkour não poderia ser um produto? Porque ele tem os valores, e esses valores são inegociáveis e tudo mais. E esses valores de altruísmo, de ser e durar, de comunidade mesmo, são discursos muito bonitos, assim, eu acho muito, muito legal mesmo. Mas na prática a gente vê muito pouco ou quase nada desse discurso. Ser forte para ser útil. Útil para quê? Mas é que quando eu deixei minha chave dentro de casa, eu fui forte o suficiente para subir e pular a janela e não sei o que. Cara, será que o parkour serve só pra isso mesmo? Acho que a gente não conseguiu desenvolver ainda o discurso pra ser forte, pra ser útil mesmo. E desculpa a galera que é super defensora do parkour, porque eu também sou, mas o CrossFit também poderia fazer isso com a vida de uma pessoa. O treinamento funcional também. Enfim, qualquer outra modalidade que a pessoa escolha fazer e se tornar forte pode ter o mesmo resultado, sabe? Eu acho que a gente pode também avançar um pouquinho nisso. Esses valores, eles são tão importantes, e o que a gente já fez com tudo isso? Acho que é um puxão de orelha para todo mundo do parkour, né? O que a gente está fazendo realmente de útil, contribuindo de fato para ter uma sociedade melhor, para, sei lá, ser útil para as pessoas. O que a gente está fazendo? E eu acho que é importante colocar um terceiro ponto também, pra galera que acha que vai ser muito bom que a FIG se aproprie do parkour. Aí entra algumas questões. Primeiro, parkour ser esporte olímpico vai ser bom? Pra quê? Vai ter uma oportunidade de profissionalização? Acho que sim, é uma possibilidade. Mas a gente tem que ver também se os praticantes de parkour hoje estão maduros o suficiente até para entender que para ser atleta de parkour exige um nível de profissionalismo que eu acredito que pouca gente ou quase nenhuma das pessoas tem hoje em dia. Ser atleta é tratar isso como profissão mesmo, então é fazer o teu trabalho, é como se você trabalhasse com aquilo que você ama, e o que pode ser muito bom, mas também que pode ser muito ruim. Então, se você almeja ser um atleta profissional de parkour, você tem que pôr na balança aí. Será que a comunidade do parkour, será que a gente está preparado para formar atletas de parkour mesmo? Acredito que sim, se, enfim, vir a acontecer. Acredito que a gente vai começar com uma iniciação esportiva desde a base, né? Então, vai pegar ali crianças de 6 a 7 anos, que são que é a idade que dá para começar a treinar e profissionalizar alguém. Mas a gente tem que parar de colocar nesse imaginário que vai ser tudo maravilhoso, vai ser mais fácil colocar recursos de dinheiro, né, para o parkour. Mas aí é que tá, tem outras modalidades que ela não tá dando conta. Então, será que vai ser realmente tão bom assim? Enfim, eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo porque eu acho que é legal a gente abrir esse diálogo e colocar um pouquinho fora da caixa e avançar de fato nesse discurso. Porque se a gente continuar só falando, eu concordo ou não concordo, de uma forma muito rasa, a gente não avança e fica no mesmo lugar e outras pessoas vão continuar decidindo por nós. O que eu acho que não é o que todo mundo quer. Enfim, se você tem uma opinião diferente da minha, se você concorda, se você quer acrescentar alguma coisa, os comentários ficam abertos para vocês e eu espero que a gente troque muita informação. É isso, valeu galera, até mais!